Aqui ninguém tem experiência, né, com aleitamento materno. Até o Alan tem. Até eu tenho. Quase que eu dou meu peito. Oi, gente. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre o aleitamento materno e alimentação complementar. A professora Paula vai ler aqui pra gente os objetivos de aprendizagem dessa conferência. Bom, a gente aqui vai discutir a importância do aleitamento materno para a saúde da mãe, né, da lactante e do bebê. Nós vamos discutir e procurar entender as dificuldades para a prática consistente de aleitamento materno, que a gente fala muito, mas ainda bem que aqui tem algumas mães mais recentes e um pai também bastante recente que viveu essa dificuldade de amamentar, o aleitamento materno não é uma prática fácil. E discutir os aspectos culturais, né, principalmente no nosso meio, que influenciam tanto a prática de aleitamento materno como a correta introdução da alimentação complementar. Esses são os nossos objetivos hoje. Bom, então falando do aleitamento, né, eu acho que é indiscutível o benefício do aleitamento. Eu acho que isso não tem muito o que a gente debater, né? Todo mundo sabe que o leite materno é um alimento mais completo para o bebê, porque ele é fabricação exclusiva, né? Produto sob encomenda, ele é feito da mãe dele para ele. É o leite que causa menos alergias, que causa menos desnutrição, é aquele leite feito adequadamente, prontinho ali para aquele bebê, né? E todos os estudos, aí tem N estudos mostrando, né, como ele é superior. Eu acho engraçado porque às vezes eu recebo representante da Nestlé, da Danone, para oferecer as fórmulas infantis. E os estudos, eles não tentam de jeito nenhum provar que a fórmula é melhor que o aleitamento materno. Hoje a briga é entre as marcas de fórmula para mostrar qual delas é mais parecida com o leite materno. Então é isso que os estudos estão mostrando, porque ninguém vai dizer que o seu leite é superior ao leite materno. Leite materno é padrão ouro de alimentação para o bebê até 6 meses de vida. Muito bem. E em relação aos benefícios, né, a gente tem benefício para a mãe, a gente tem benefício para a criança e a gente tem benefício até para o pai do aleitamento materno, né? Tem, Alan? Tem, é mais barato. Exatamente, quando vocês tiverem que convencer alguém, vocês têm que saber o que eu vou falar para a mãe e o que eu vou falar para o pai. O pai geralmente se convence quando você diz é mais barato, tem que carregar menos coisa, porque vai sair com um neném que toma leite ou mingau, depois a gente fala do mingau. Mas tem que levar panela e lata e água e mamadeira e tem que esquentar a água, enfim, é uma trabalheira só. E o leite materno tá ali, prontinho para ser consumido a qualquer hora, em qualquer local. Fora que, para o lactante, né, no caso ela já não é mais gestante, o peito, ele ajuda a perder peso, né? Então você amamentando, você queima quase que 900 calorias por dia só da amamentação. Então a mulher volta muito mais rápido ao peso antes da gravidez. Diminui o sangramento no pós-parto, né? Porque amamentar libera ocitocina e promove a contração do útero e diminui o sangramento. Ele diminui o risco para vários cânceres, né? Então ele protege também em relação a isso. O que mais que tem de benefício? Aumenta o vínculo, né, entre a mãe e o bebê e isso gera, assim, um prazer indescritível para a mãe. Diminui o risco de infecção. Diminui o risco de infecção. Né? Para o bebê, ele vai ser o alimento mais completo, diminui o risco de desnutrição, o risco de alergia, ele tem todos os nutrientes que a criança precisa. Tem uma pesquisa já faz muito tempo, né, que foi feita na Inglaterra, e eu acho que depois outras que falam isso, o bebê que mama exclusivamente até o primeiro mês, ele tem um QI mais elevado do que de crianças que não amamentam, né? Então, para a inteligência do bebê né, um também benefício. já vi alguns estudos assim, de efeito mais a longo prazo, de proteção contra algumas doenças crônicas, né? Então, contra a obesidade, né, também. Então a gente tem um benefício bem, né, no primeiro ano de vida, mas benefícios também que se estendem para toda a vida. Né? Eu lembrei agora de uma coisa, Aline, olhando para ti, porque a Aline é quase uma coelhinha, né? Ela já teve 2 meninos, ela está grávida do terceiro agora. Quando a gente fala que a Fernanda falou que diminui o risco de sangramento, porque é importante a gente saber disso para falar para a mãe. Quando a gente está amamentando,
como é que a gente pode dizer para a mãe que aquele momento o útero dela está contraindo? Quando você dá de mamar, você sente alguma coisa? Você sente até uma cólica mesmo durante o processo de na hora que tá mamando. Que tá dando de mamar, assim, que é realmente a contração uterina. Nos primeiros dias, né? Óbvio, depois quando o útero volta ao tamanho normal, você não sente mais. Agora... Tem estudos muito recentes, isso está sendo, estudos de top de linha na medicina a respeito de microbiota das pessoas, né? Você sabe que o bebê ele é desenvolvido dentro do útero num ambiente asséptico, né? Não vai ter uma bactéria ali para poder maltratar ele. Mas quando ele vem para o mundo de fora, ele precisa ser colonizado por uma microbiota que é benéfica para ele. Essa colonização acontece quando ele sai do útero, no momento do parto, ele passa pelo canal vaginal e já vai ser colonizado. Quando ele está saindo pela cesárea, alega-se que ele pode ser colonizado pela microbiota da pele da mãe, mas na medida que ele vai sendo alimentado, também ele está sendo alimentado com os micróbios da mãe, também estão colonizando ele, fazendo com que ele seja melhor. Só para ter uma ideia, a evidência maior que tem para poder a gente diminuir as cólicas do bebê que acontecem nos primeiros 3 meses de vida é um micro-organismo, né? Que é o Lactobacillus reuteri, que agora está sendo colocado para todas as crianças que têm cólica. Então, se o bebê está bem colonizado, a ideia também é que ele vai ter diminuição. As alergias têm até a ver com isso, né? E diminuição desses riscos outros, como, por exemplo, a cólica, né? Exatamente. Hoje em dia, isso vocês ainda vão ouvir muitos estudos estão começando, mas o intestino ele é um órgão muito mais importante do que ele parecia ser, porque essa microbiota intestinal ela interfere não só em questões relacionadas à alimentação, mas doenças neurológicas. Tem N estudos trabalhando justamente com essa flora intestinal, porque o intestino modula muito mais processos do corpo do que a gente pensava até pouco tempo atrás. Doenças inflamatórias, asma, rinite alérgica, artrite reumatoide, tudo aí está sendo colocado em jogo. Exatamente. E doença neurológica também. Não sei Alzheimer, mas eu estava vendo um estudo falando de doença neurológica, inclusive, né? Então, assim, é importantíssimo e aí eu acho que com isso o leite materno vai ganhar cada vez mais peso. Agora, não é fácil amamentar, né? Eu sempre digo que quando eu tive meu primeiro filho, eu já era pediatra, e eu achava que ia ser assim, super tranquilo, ninguém sabia mais de amamentação do que eu, que ia ser a coisa mais fácil do mundo amamentar. E eu fiz pega errada, eu fiz fissura e eu chorava. Nos primeiros dias eu dizia, meu Deus do céu, eu vou aguentar aqui fazer esse sacrifício e aguentar 2 meses porque é horrível demais. Claro que depois eu consertei a pega e recebi apoio, porque isso é uma coisa muito importante. O que mais tem é gente para chegar perto daquela mãe que acabou de ter um neném, que está ansiosa, estressada, toda uma novidade, e dizer, seu leite é fraco, seu leite não presta, você não sabe, e aí isso deixa a mãe insegura e isso atrapalha a amamentação. Então, quando a gente tem apoio, a gente conserta a pega, a gente tem tranquilidade para entender que o neném não vai morrer por causa disso, dá pra gente ter calma e levar, porque é um aprendizado pro bebê e é um aprendizado pra mãe. Né? E aí depois tudo se resolve, obviamente meus 2 filhos mamaram exclusivamente até 6 meses. Depois de 15 dias eu já estava ótima. Mas, Nanda, é importante para a gente lembrar, porque como eles, os alunos que estão nos ouvindo, estão em contato com mães, e às vezes a gente tem aquela ideia de que o médico sabe e a mãe tem que fazer o que o médico diz, a coisa pior que você pode, como lactante, ouvir é dizer, não, mas é assim mesmo, você tem que aguentar. Né? Então, porque a dificuldade é muito grande, então essa não deve ser uma atitude que a gente deve tomar, porque é difícil e a gente tem que entender e ajudar a mãe a superar aquele problema específico, né, de que natureza for, não é, Aline? Eu lembrei de outra coisa, assim, a fala da Fernanda chama a atenção pra gente de que esse aconselhamento, né, sobre o aleitamento materno que começa lá no pré-natal, ele tem que envolver não apenas a mulher, mas todas as pessoas que estão próximas, né? Então, o marido, às vezes as avós, são as pessoas que às vezes a gente tem que chamar para vir junto na consulta, para que a gente possa fazer esse aconselhamento, né? E outra questão, acho que a Fernanda vai tratar ainda, é de que a criança que é amamentada, a frequência com que ela solicita, né, o alimento é muito maior do que quando ela está num leite artificial, né? Então, não é incomum, às vezes, a mãe
tem que se desdobrar com o afazer doméstico e às vezes até trabalhar fora, parece mais prático dar, pelo menos à noite, né, o leite artificial, porque a criança vai dormir mais, vai ficar mais tempo sem querer o alimento, né? No aleitamento materno, essa frequência é muito maior. Então, a própria organização familiar, ela tem que se ajustar para que essa mãe consiga dar conta, né, dessa frequência maior do aleitamento materno, principalmente quando a criança é menor, né, que a capacidade gástrica é menor, então a frequência é um pouquinho maior. Outra coisa também de benefício que eu me lembrei agora é porque diminui o risco de câncer na mulher, né? Principalmente o câncer de mama. Quando eu estava lendo a respeito disso daí, eles colocavam assim, pessoas que participavam de um estilo de vida tribal, né? Ou em comunidades que têm uma organização menos complexa do que dessa civilização urbanizada, por exemplo, que são nômades, vai saindo de um trio para outro, eles colocam o bebê ali no peito, deixam o bebê ali e vai fazer as coisas dele, né? Então, ali nesse tipo de comunidade, eles encontraram menor incidência de câncer de mama, por exemplo, do que na nossa urbanizada, que tem mais acesso a fórmulas e tudo mais, né? É muito comum, né? A pessoa, isso que a Aline falou, tá cansada e aí acaba dando a fórmula. E aí a gente tem que, com muito tato, tudo que a gente vai fazer com essa lactante, né, com essa mulher que acabou de ter um filho, tem que ser com muito tato, porque esse período é um período muito complicado, a gente fica muito sensível mesmo, então a gente tem que saber, e eu não sei, eu não sou nenhuma grande estudiosa dessa questão da psique, o Alan acho que sabe até mais que eu, mas tem aquela coisa de que o peito só a mãe dá. Então, às vezes, mesmo que inconscientemente, para as avós, dão uma forçadinha de barra na fórmula, porque aí eu posso te ajudar. Então, tem aquela coisa também de substituir a mãe, né? É claro que a gente tem que pensar nisso tudo, entender as dinâmicas familiares na hora da gente aconselhar, né? Porque tem todos esses fatores. Quando o bebê nasce, ele não muda só com a mãe, ele muda com a família todinha. E aí, quando eu digo de apoio, não é só dizer, vai dar tudo certo, é isso também. Então, às vezes, o que a mãe precisa é que você arrume uma casa, lave uma louça. Então, o pai e as avós podem ajudar muito nisso, né? Para que ela possa se sentir mais segura na hora de amamentar. Isso é uma coisa muito interessante. Isso é uma dica que pode ser dada, né? Se a gente estivesse fazendo uma abordagem verdadeiramente familiar e comunitária, né? Dizer assim, como é que a avó pode ajudar, como é que os vizinhos podem ajudar quando vão para lá, né? Ele diz assim, eu precisava que você fizesse a comida e aí deixasse congelado, né? Eu precisava que você conseguisse cuidar do menor, né? Então, isso são outras dicas que poderiam ser colocadas. Bom, outra coisa, né, que a gente tem que orientar sempre a mãe é em relação ao rodízio das mamas, porque para amamentar tem uma técnica, né? E a própria técnica da pega do neném. Porque muitas vezes a queixa da mãe é que o neném chora demais e ele quer mamar toda hora. E se a gente organizar tanto a técnica quanto esse rodízio, a gente vai poder ajudar a mãe. Eu não sei qual é a experiência das outras professoras, a gente vai ver agora isso daqui, mas nos últimos 2 anos que eu estou acompanhando vocês no IS3, eu acho incrível porque a gente pega muita família desestruturada, às vezes mães solteiras, né, cujo pai não está mais presente, e elas têm um senso de que amamentar é importante muito maior do que muitas pessoas que estão em níveis econômicos maiores. Não sei se porque realmente elas estão doutrinadas, no bom sentido da palavra, ou se realmente é porque é muito mais difícil você ir comprar a fórmula. Então elas têm que pegar na marra. Assim, é o melhor que tem que fazer, então fique no meu peito e vamos pra frente, né? Vocês também têm essa experiência, sim? Vocês veem que elas têm muito mais consciência? Eu acho que não sei se é tanto pela necessidade só, sabe, Alan? Porque já há algum tempo atrás, né, em outras décadas atrás, eu achava muito mais difícil incentivar o aleitamento materno. Existia uma pressão externa muito maior. Eu acho que hoje a própria ciência, a própria universalização do acesso ao serviço de saúde facilitou muito isso. Eu acho que hoje as pessoas têm uma outra consciência da importância do aleitamento materno. E tem a sabe? Legislação de proteção ao aleitamento materno que assim, conseguiu bloquear um pouco, né, esse lobby, né, das porque indústrias. Antes era uma coisa, era alimentar, era até como na época que eu era adolescente, que fumar era chique, né? Teve uma época que dar fórmula era chique.
né? Tinha mães, alguns pais de vocês, talvez, ou primos mais velhos de vocês, devem ter aquela fotozinha que a mãe fazia, o bebê sentado, e atrás dele uma pirâmide de latas de leite Pelargon, de leite Nestogênio. Era muito chique. Então, as pessoas, né, também achavam, por que aquela pessoa que tem uma condição social melhor, né, pode dar o leite, uma fórmula, e eu não? Então, existia essa dificuldade. E hoje está havendo essa virada de conhecimento, mesmo que tenha sido forçada pela legislação, né, pelo conhecimento científico, mas o fato é que hoje é mais fácil. Bom, então falando aqui, como eu disse, que o mais importante é a gente orientar a mãe sobre a pega e o rodízio. Então, vocês lembram, né, que o leite, ele não sai homogêneo, né? O leite da mamada inicial é um leite mais rico em água e o leite da mamada final ele é mais rico em gordura. Bom, então ela tem que fazer um rodízio. Como é que é esse rodízio? Eu tenho que dar um peito até ele esvaziar. Quando ele esvaziar é que eu passo para o outro peito. Porque se eu deixar o neném ficar bicando peito, ele vai estar só mamando o leite anterior. Então ele vai estar mamando mais água e, obviamente, dali a pouquinho ele está com fome de novo. Então a gente tem que orientar isso a ela. Hoje em dia, isso aí é para poucos, né? Existem aplicativos para você saber qual foi o peito que você deu. Tem vários aplicativos de aleitamento materno, né? Mas, enfim, às vezes não precisa fazer isso. E a pega, né? A gente tem que lembrar que o bebê ele tem que estar com a boca bem aberta, ele tem que abocanhar não só o mamilo, mas a areola também. Vocês vão ver aí na foto a técnica correta da pega. E aí ele faz a ordenha, né? Então ele tem que estar com o queixo encostado no peito da mãe, aquela boquinha aberta, boquinha de peixe que a gente diz, o corpo voltado para o corpo da mãe, não precisa ficar botando o dedo para soltar o nariz do neném. O neném ele tem um reflexo, né, de liberação da via aérea, então ele vai achar a posição mais confortável para ele. E aí a mãe tem que amamentar, né? Aí ela escolhe, pode pegar como bola de futebol, botar para frente, mamar deitada. Deitado só não é bom dar à noite para a mãe não rolar por cima do bebê. Mas às vezes de tarde você tá com as costas doendo, ela pode deitar na cama e dar uma mais. Mas na rede pode, eu amamentava muito na rede, eu dormia a noite todinha, deixava o peito do lado de fora e na hora que a minha filha tinha vontade de mamar, ela mamava. Foi a forma mais tranquila que eu achei de amamentar. Pois é. Então, é isso, né? Orientar a pega e aí com isso a gente vai evitar os problemas que tem com a amamentação, que é o quê? Fissura, que é o principal, né? A pega errada, aí corta o peito e ele dói. A mastite, que é quando você tem infecção, né, por conta daquela fissura, acaba entrando alguma bactéria e faz uma infecção, e aí nesse caso é necessário tratar, né, a gente muitas vezes vai fazer antibiótico. E o leite empedrado. O leite empedrado é porque a criança não mamou, não esvaziou o peito, e aí aquele leite acumulado ali nas glândulas vai empedrar. Lembrar que, se a gente orientar a mãe a botar uma compressa morna, ela vai aumentar a produção do leite, porque o calor faz vasodilatação. E se a gente orientar a mãe a botar uma compressa fria, ela vai diminuir a produção de leite, porque o frio faz vasoconstrição. Então, se ela tá com falta de leite, eu mando ela botar a compressa morna. Se ela tá com leite empedrando, eu mando ela botar a compressa fria para aliviar. Muito bem, deixa eu contar uma história bem rapidinho, que não é minha não, né? Eu já li em livros de antropologia, da amamentação. Né? Na época da escravidão aqui no Brasil, tinha uma história, vocês já devem ter ouvido falar das amas de leite, né? Das mães de leite, né? Naquela época, as mulheres, as donas dos fazendeiros, né? Dos senhores de engenho, elas tinham os filhos e não queriam amamentar. Então, sempre tinha uma escrava que tinha tido neném. Então, ela ia amamentar o filho da senhora do engenho também. Então, como a senhora era mais importante do que ela, né? Na cultura naquela época, então, o bebê da dona mamava primeiro do que o bebê da escrava, da mãe dele mesmo, né? Então, o que era que acontecia muito? Tem registro na história. As crianças, filhas das senhoras de engenho, eram sempre magrinhas. E as crianças, filhas das escravas, eram aqueles neguinhos bem parrudinhos que ficavam andando, né, correndo no meio da senzala. Por quê? Porque a dona, o filho da dona, mamava o primeiro leite que a professora Fernanda estava falando, que era água e sais minerais. E o filho da escrava mamava o leite de trás, que era gordura e proteínas, que dava para ele essa, né, enchia, fazia ele ficar gordinho. Então é uma história que está registrada, essa pesquisa foi da professora Márcia Machado, que é uma enfermeira que trabalha com aleitamento materno, só para ilustrar.
Bom, agora a gente vai passar para a gente estava falando dessas dificuldades da amamentação, da pega, né, de tudo isso que a professora Fernanda falou, e agora eu acho que a gente tem que falar nas dificuldades, que são tantas ou maiores, né, do que dar de mamar regularmente, é entender que tem uma época para introduzir novos alimentos, né? Então, é quando e como introduzir esses alimentos, que talvez isso seja um grande entrave também da questão nutricional das nossas crianças hoje. Exatamente, né? E é cercada de mitos e de manias e de coisas, então é muito difícil essa introdução. Na verdade, o que a gente tem que saber para introduzir esses alimentos? A criança tem que estar neurologicamente apta para isso. Quando é que ela está neurologicamente apta? Quando ela senta e quando ela perde o reflexo de protusão da língua, que é aquele reflexo quando você bota qualquer coisa na boca dela, ela bota a língua para fora e aí ela expulsaria o alimento. Perdeu isso, a gente poderia começar a introdução dos novos alimentos. E isso vai acontecer por volta do 6º mês de vida, né? E aí é o momento da gente introduzir. Hoje em dia a gente tem muito menos besteira na hora de introduzir alimento. Antigamente tinha que ser alimentos específicos e de uma forma específica de fazer. E na verdade hoje o que a gente vê é que a gente não tem que ter muita frescura. A gente tem que introduzir alimentos variados, né? Isso talvez daqui a alguns anos mude, hoje ainda não, mas provavelmente vai mudar, porque está se vendo que entre 4 e 7 meses de vida a criança está numa janela imunológica, onde seria a época ideal dela ter contato com o maior número possível de alimentos, para desensibilizar e diminuir o risco de alergia futuro. A gente não está falando de leite, tá? Leite materno até 2 anos, mas pelo menos até 1 ano de idade, né? Hoje em dia a recomendação é que eu só introduza leite de vaca depois de 1 ano de vida. Quando não dá jeito, e for menos de 1 ano, eu introduzo a fórmula. Mas, de preferência, o ideal era que no primeiro ano de vida ela tomasse só o leite materno. Mas a gente está falando dos outros alimentos. Então, na verdade, a gente vai começar a alimentação com uma papa, que é a consistência que a criança vai estar, né, apta a receber, e gradativamente a gente vai engrossando, mudando a consistência dessa papa, até que por volta de 1 ano de idade ela está comendo os alimentos da família. Então a gente geralmente começa com a papa de fruta, porque o doce ele é um sabor mais que a criança já nasce desenvolvido. Os outros ela vai ter que desenvolver. E hoje, só como curiosidade, existe uma 5ª papila gustativa para sabores tipo fungo e shoyu, viu? Que você desenvolve, você não nasce com ela, você desenvolve. Mas tudo bem, ainda não é da nossa cultura dar fungo e shoyu pro bebê na hora que ele tá aprendendo a comer. Mas então, a gente começa com doce. E aí a gente geralmente vai começar com a papa de fruta, que é a fruta amassada ou raspada nessa forma de purê. E qual é a fruta? A fruta da estação. A fruta da estação é a fruta mais barata e mais doce, que eu não vou precisar acrescentar nenhum tipo de açúcar artificial, né? E aí, aonde ela tiver, então pode dar manga? Pode. Melancia, pode? Pode. Agora, a melancia, o que eu acho difícil é você fazer a papa ou o purê da melancia, porque quando você amassar, ela vai virar água. Geralmente, quando a criança tá um pouquinho maior, bem madura neurologicamente, aí a gente dá os pedacinhos da melancia, que aí ele mastiga com a gengiva e engole. Mamão. Mamão pode. Dá diarreia. Pois é, né? É a semente da banana. Pois, gente, eu descobri que banana tinha semente quando eu comecei a ser pediatra, porque até então eu nunca tinha descoberto a semente da banana. E a mãe veio me perguntar se precisava tirar a semente da banana, que é aqueles 4 pretinhos que tem no meio. Nem é a semente. Nem é, né? Porque a banana... A banana é a semente. Exatamente. Mas enfim, não tem problema. E essa questão de dar diarreia ou dar constipação... isso também é um mito. Na verdade, tem aquela questão de ser mais rico em fibra, mais pobre em fibra, e aí vai alterar o ritmo intestinal por isso, né? O ideal é que a gente introduza o alimento e repita esse alimento, até para eu saber se a criança não tem nenhum tipo de intolerância ou não, e para ela se acostumar. Às vezes é necessário oferecer aquele alimento até 10 vezes para a criança se acostumar com o gosto. Então não tem essa de, eu dei uma vez e ele não gostou. Simplesmente ele não conhecia. Então, tudo que a gente não conhece, a gente rejeita. Então, é só ir oferecendo de novo, até que a criança se acostuma. E aí eu começo com uma papa, ela comeu bem, eu passo para outra papa. Geralmente a gente começa na do meio da manhã, depois passa da do meio da tarde. E aí, quando ele já está comendo bem as 2 papas, a gente vai começar com a papa principal. E com quanto tempo eu acrescento outra?
Isso vai depender muito da criança e da tranquilidade da família. Em geral, com 15 dias a criança já está bem acostumada e eu posso passar para a próxima fase, né? Mas isso vai depender muito, a gente tem que estar muito próximo das famílias nessa época, porque senão tem aqueles conselhos externos e aí começam a criar os monstros, né? E aí depois a papa principal, que antes era chamada papa salgada e hoje a gente não chama de papa salgada porque a ideia é que eu não acrescente sal. Então é a papa principal, que é o almoço e depois o jantar, que vai ter que ser aquela papa com 5 grupos de alimento, né? A proteína, que é carne, frango, peixe ou ovo. Peixe sim, né? Já pode introduzir peixe, não tem problema. O cereal, que é o arroz, né? Ou não é cereal, mas está no mesmo grupo, a batata, o inhame, o macarrão, a farinha, isso tudo é carboidrato, então é do mesmo grupo. A leguminosa, que a nossa principal é o feijão, mas né, também tem lentilha, grão de bico, essas coisas. E as hortaliças, né, que são os legumes e as verduras. Lembrar que legume e verdura é o quê? Verdura geralmente são aquelas folhas verdes e legume é cenoura, chuchu, abobrinha, beterraba. Batata não é legume, batata vai entrar no grupo do cereal. E tomate, cebola, cheiro verde é tempero, né? O valor nutricional dele é mínimo porque a gente usa para temperar. E aí essa papa, ela tem que ser visualmente e palatavelmente atrativas, né? Então a gente tem que fazer de maneira a ficar gostosa. Eu, pessoalmente, não gosto de sopa. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, porque a sopa é diluída, então o valor nutricional dela é menor. E segundo, porque está tudo misturado, então a sopa tem todo o mesmo gosto. Então, o ideal é que eu dê os alimentos separados para a criança poder ir aprendendo a gostar das coisas e se acostumando com os gostos diferentes. E também tem a questão de ela sentindo as consistências, né? Se a gente for numa puericultura um pouco mais avançada de comportamento, a gente vai pedindo para a mãe fazer as coisas separadas e a criança ir pegando as consistências das comidas. Isso leva a um desenvolvimento neuropsicomotor fantástico. Sem contar também que às vezes a gente já consegue diagnosticar, já é um screening, né, um rastreamento para alguns tipos de deficiência do desenvolvimento neuropsicomotor. Uma criança que tem muita seletividade a um tipo de comida, por mais que eu insista, ela não quer, ela tem um nojo, a gente já começa a falar, por exemplo, de transtorno do espectro autista, mas isso daí é um pouco mais aprofundado, mas já dá para fazer. Uma pergunta é porque não é incomum as mães perguntarem se pode passar no liquidificador, na peneira, né, essa papa para as crianças, né, que estão no início da introdução da alimentação complementar para facilitar, né? Exatamente. Não, e tem várias marmotas. Além de passar no liquidificador, tem mãe que pergunta se não pode botar açúcar, porque o doce ela aceita com maior facilidade, né? Então, aqui a introdução de alimento ela é tão difícil quanto a amamentação lá no início. Por quê? Porque também é um aprendizado. Não adianta eu querer dar hoje e a criança bater um pratão. Então, ela vai ter que ir aprendendo. Antes ela estava mamando, depois ela comeu o doce, agora ela vai comer uma coisa que tem o paladar mais voltado para o salgado, com a colher, quente. Então, assim, é muito aprendizado. Então, passar no liquidificador, a gente está quebrando todas as fibras do alimento e aí eu vou estar favorecendo a constipação intestinal, além de não estar desenvolvendo a musculatura da mastigação. Aí vai ser aquela criança que fala fó, porque vai ter a musculatura frouxa. E a mistura de sabores, né? E a mistura de sabor. É o mesmo caso da sopa, vai ter tudo aquele mesmo gosto, né? E botar açúcar, óbvio, de jeito nenhum, né? O que eu costumo fazer quando a criança ela é uma criança um pouco mais seletiva e demora mais a se acostumar com esse paladar mais salgado, eu sugiro que a mãe comece com os legumes mais adocicados, por exemplo, o girimum, ou a batata doce, a cenoura, porque aí não começa com feijão, porque o feijão já é mais, né, salgadinho, mesmo que eu não bote sal, então eu começo só com, e aí eu boto um frango, porque o frango tem menos gosto, junto com esse legume mais adocicado, até ela ir se acostumando. Mas depois que se acostumar, aí faz o prato completo com os 5 grupos alimentares. Nanda, uma coisa que eu sempre recomendo, porque eu já tive experiência muito com isso, né, porque tem mães que se esmera para dar uma boa alimentação para o seu filho, e eu nem sei se isso existe cientificamente, se escreve isso, mas eu costumo dizer para as mães fazerem uma proporção, por exemplo, em relação aos legumes, de fazer sempre 2 brancos para 1 de cor, né? Porque às vezes tem mãe, eu tive uma vez um paciente que o menino chegou para mim como se estivesse com icterícia, mas na verdade
ele estava com a palma da mão, a plantinha dos pés bem amareladozinhos, embora não tivesse nada na esclera, né? Não tinha... Era só mesmo impregnação do beta-caroteno, né? Exatamente, porque a mãe dava beterraba e cenoura e girimum e fazia nessa sopinha. Porque essa coisa da sopa, Nanda, uma vez nós tivemos até que anular uma questão, porque tinha uma aluna que era nutricionista, e a gente usou o termo como eu sou daqui, e a gente usa sopinha do bebê, mas a sopinha é isso, essa introdução alimentar, porque sopa é aquela coisa que você mistura tudo, mas a mãe, de uma maneira geral, ela chama essa papinha do neném de a sopinha, né? Mas é bom a gente ir tirando também isso da coisa. É um vocabulário daqui, me parece regional, assim, de chamar essa comida do bebê de sopa. De sopinha, mesmo que não seja sopa, né? Aquela coisa machucadinha que você dá, mas sem passar no liquidificador. Então, a mãe dava todas essas coisas coloridas para a criança, sabe, achando que estava fazendo um grande benefício e não estava fazendo mal para ela, mas além disso dava suco de manga, dava mamão, dava outras coisas, e aí isso pode fazer essa impregnação pelo beta-caroteno. Então é bom só a gente lembrar disso para evitar os excessos. Né? Que não faz mal, mas se a criança fica amarela não é legal, né? E aí, então, depois que ela estiver comendo bem a papa principal do almoço, ela passa para a papa principal do jantar, e aí ela vai ficar com 4 alimentações e o leite materno de manhã e à noite, né? Obviamente, ninguém precisa tomar mingau nessa vida, né? Porque o mingau é o quê? É o leite de vaca engrossado com farinha e com açúcar. Então, ninguém precisa tomar mingau, né? Se a mãe não puder amamentar e ela vai dar uma fórmula que ela dê só o leite, não precisa engrossar. As mães às vezes ficam ansiosas, doutora, quando é que vai poder começar o mingau? Eu digo, por mim, nunca. É tão bom não dar mingau. Pois é, e hoje em dia a gente tem uma preocupação maior com a questão da obesidade infantil. E aí essa farinha e esse açúcar são calorias vazias, porque nutricionalmente a criança não precisa delas. Então a gente tem que... Quem é meu aluno sabe que o mingau é o maior vilão da alimentação para mim. Até porque tu pega a mamadeira, fura um bico do tamanho do dedo, faz aquele mingau super grosso, atocha na criança e a criança dorme 4, 5 horas seguidas e a mãe acha bom. A mosca pousa, a mãe acha ótimo e a criança está engordando e não está bem nutrida. É a diferença entre comer um peixe bem fresquinho com uma salada e a outra fazer uma refeição de uma panelada ou uma feijoada, né? Quem é que vai sentir fome primeiro, né? Provavelmente é do peixe com a salada, mas a gente sabe de antemão que esse é um alimento muito mais saudável do que uma panelada ou uma feijoada atochada, né, Nanda? E esse vocabulário, sabia que tu sabia, não. Pois é, mas é. E aí eu sou a maior defensora, né, para que as crianças não tomem mingau. Né, o gagalzinho da criança. E com quanto tempo a criança já deve estar comendo a comida da família? Aí, então, depois que eu introduzi essas 4 refeições, o que eu vou mudando é a consistência. Aí, conforme ela vai ficando mais desenvolvida, eu vou amassando um pouquinho menos, cozinhando um pouquinho menos, até quando, por volta de 1 ano de idade, a criança está comendo a comida da família. Claro que ela vai comer um pedaço de bife, porque ela ainda não tem dente para mastigar. Mas ela já pode comer o bife, desde que cortado em pedacinho pequenininho, o feijão inteiro, o arroz inteiro, o macarrão inteiro. E aí ela está pronta para seguir. Agora, é um aprendizado. Esses 6 meses até 1 ano é um aprendizado. Então, a gente tem que trazer essa paciência para as mães, principalmente as mães adolescentes, que não têm a menor paciência de dar comida e querem que a criança simplesmente senta, abre a boca e coma. E, às vezes, a criança precisa desse processo para aprender. E aí, elas resolvem fazer o miojo. Né? O miojo também é outro vilão. Por quê? Porque o macarrão, para cozinhar mais rápido, ele é pré-frito, então ele tem mais gordura. Mesmo que ela diga, mas eu não boto o saquinho. Mas o próprio macarrão, ele não é saudável, né? Porque ele é pré-frito. E o saquinho a gente não precisa nem dizer, né? Conservante, sódio, corante, tudo que tem ali naquele saquinho. Outra coisa assim que a gente vê tanto na criança pequena quanto no idoso, essa paciência que você tem de alimentar, né? Tem um estudo mostrando que tanto na criança pequena quanto no idoso, a principal causa de pneumonia é microaspiração. Né? Então, assim, a gente pensa que é de um contactante para o outro, mas não, aquela pneumonia broncoaspirativa. Um dos motivos pelos quais o neonato ele entra na emergência, né? Tem
distúrbio metabólico congênito e tudo mais, um deles é fórmula, né? Que é esse negócio de você ficar furando a mamadeira, ou então não ter pressa em dar essas alimentações, né? Então tem que ter cuidado. O próprio fato de outras coisas que acontecem muito, você vai ver o desenvolvimento neuropsicomotor dele, ele pegando a colher e levando à boca, né? Você vai ver que a próprio desenvolver essa questão de não dar líquido, dar amassado, depois picotado, o desenvolvimento da estrutura de mastigação vai facilitar a fonação dele. Isso. Tem crianças que têm dificuldade de fonação porque elas não estão desenvolvidas nem no processo de mastigar, e que tem tudo a ver uma coisa com a outra, e a gente não percebe. E o Alan falou uma coisa que me lembrou aqui, o suco, né? Antigamente, quando eu aprendi na faculdade, a gente começava a alimentação com suquinho de laranja-lima. Hoje em dia, a gente recomenda menos que a criança tome suco. Por quê? Por causa já da nossa preocupação com o diabetes, ou com a obesidade infantil, né? O suco, para eu fazer um copo de suco, geralmente eu espremo 3 ou 4 frutos, né, para sair aquele suco na quantidade necessária. E o suco eu tô tirando só a água com a frutose. Eu não tô tirando a fibra. Então, ele é muito mais calórico. Para vocês terem uma noção, um copo de suco de laranja é mais calórico que um copo de Coca-Cola, né? Por causa para fazer um copo de suco de laranja são 4 ou 5 laranjas. Tanto que agora, nos Estados Unidos, eles são obesos, e eles continuam obesos porque eles resolveram trocar a Coca-Cola pelo suco de laranja. E foi uma troca que não fez resultado nenhum. E tem a questão, como eu não vou botar a fibra, esse açúcar ele vai ser rapidamente absorvido, e aí eu vou fazer os picos de glicemia, que também estão associados com a obesidade e depois lá na frente com diabetes. Então o ideal, claro que a gente não vai dizer está proibido o uso de suco, né? Até porque a alimentação ela tem que ser variada para não ser aquela coisa monótona, mas eu não devo incentivar o uso do suco, ele não é essencial. Pelo menos de bebezinho. Pelo menos de bebezinho, exatamente. Então, negócio, quando é que você começa a prevenir para hipertensão e diabetes? Quando a criança nasce, né? Eu começo com aleitamento materno. Ainda não no útero, né? Ainda no útero. A teoria do program planning, né? Que o organismo, ele se planeja lá no útero, ele sabe pela toda a interpretação tecnológica e os cálculos que ele faz daquela mãe, do peso que ela tem, do tipo de alimentação que ela faz, ele vai programar quantas ilhotas de Langerhans, ainda me lembro disso, né? Tem no pâncreas para poder fabricar a insulina, então ele se programa para aquilo. Aí você nasce, aí você começa a engordar, aquele planejamento foi pro brejo, né? Quando ele chega numa determinada idade, aquelas ilhotas não existem mais e você vai desenvolver o famoso diabetes tipo 2. E tem outra questão também, assim, quando você está tentando fazer isso, você tem que fazer uma modificação familiar, né? Não adianta nada você ficar fazendo uma dieta saudável para a criança e todo mundo bebe Coca-Cola e todo mundo almoça na hora errada, né? Deixa eu só para fechar aqui, Ana, deixa eu fazer umas perguntas. Passar a sopinha no liquidificador, pode? Não! Outra pergunta. Dar mamadeira com mingau para criança, pode? Não, pelo amor de Deus! O que mais que não pode? Furar o bico da mamadeira. Porque se eu tiver que dar mamadeira, também a gente não vai ser hipócrita, né? O ideal é que a criança não tome mamadeira, que ele vá pro copo, né? Mas tem mãe que resolve dar mamadeira e, pra piorar, fura o bico da mamadeira. Então, não, se eu tiver que dar mamadeira, a mamadeira ortodôntica já vem com um bico, com um furo do tamanho, de acordo com estudos e tal, para justamente não acontecerem as microbroncoaspirações que o professor Alan falou, e para forçar a criança a puxar e a desenvolver a musculatura. Então, não fure o bico da mamadeira. Se não for o jeito, se tiver que dar mamadeira, deixa o bico do jeito que ele veio. Ok, então, fechamos? Fechamos. A última coisa aqui, só pra gente terminar, é a suplementação de ferro. Muito bem. Porque mesmo crianças bem alimentadas, bem nutridas, de bom nível social, tem que fazer a suplementação de ferro. A gente sabe que a anemia a longo prazo leva a perda de QI, perda de inteligência, déficit de crescimento, né? Então a gente tem que prevenir isso. E a gente sabe que a principal fonte de ferro é o ferro M. Mas a criança, nesses 6 meses, como é o aprendizado, ela não necessariamente vai conseguir ingerir a quantidade adequada de ferro para ter esses níveis hematimétricos suficientes. Então, a gente tem que fazer a suplementação de ferro.
E aí vocês podem ver aqui no quadrinho, né? A gente vai iniciar essa suplementação de ferro para o bebê a termo, que mama exclusivo no peito, só com 6 meses de vida. E aí ele vai fazer 1 miligrama quilo dia de ferro até completar 2 anos. A criança que foi a termo, não mama no peito, mas mama fórmula, segue a criança que mama no peito. E o prematuro e o PIG, que são aquelas crianças que nasceram antes do tempo ou com baixo peso, eu vou começar essa suplementação de ferro com 1 mês de vida. E eu vou fazer uma dose mais alta no primeiro ano de vida, né? Em geral, 2 miligramas quilo dia, até 1 ano, e depois de 1 ano baixa para 1 miligrama quilo dia até 2 anos. Então, essa suplementação de ferro é essencial para o bom desenvolvimento da criança. E o que a gente mais vê são crianças que chegam para a gente com 2, 3 anos e que nunca fizeram sulfato ferroso na vida. E agora, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda a vitamina D. Seriam 200 unidades no primeiro ano de vida e 400 unidades no segundo ano de vida. Mas essa recomendação ainda não é feita pelo Ministério da Saúde, a gente ainda não tem a vitamina D no posto de saúde e ela não é barata. Então, antes da gente sair prescrevendo, a gente tem que pesar muito o risco e o benefício, né? Estimular o banho de sol naqueles horários, né? Antes de 8 horas e depois das 4. E eu não vou para uma família que não tem dinheiro para comprar comida prescrever a vitamina D. O ferro sim, porque o ferro ela pega no posto. Além do né? ferro, a gente tem disponível também a vitamina A aqui na nossa região. Exatamente, porque a nossa região é uma região endêmica de hipovitaminose A. Então ela vai no posto e como se ela fosse tomar vacina, ela faz a sobredose de vitamina A a cada 6 meses e é marcado no cartãozinho de vacina. Acho que é isso, né? Vamos deixar nossas crianças bem nutridas e protegidas.